Então vamos lá dar boa noite a essa turma maravilhosa aí. Ellen, boa noite. Ellen Araújo. Valéria. Então sempre quis saber seu nome. Então boa noite, Valéria. Daiane Pérez, boa noite. Jean, Paula, Silvio, Gerson, Suelen, boa noite. Benezes, doutora Mariana, boa noite. Silvio Gilberto, boa noite. Leandro, Tássio, Tati Melo, Cristiano, Joelma, boa noite. Gorete, boa noite. Boa noite. KNS, boa noite. Saulo, Bruno. Então, gente, boa noite. Vamos saber de onde esse povo fala, Luiz. É bom, né? É bom, né, gente? Sim. Vamos interagir aqui. Vamos falar, escreve aí pra gente aí. De onde vocês são? Fiquei curioso agora. Eu quero ver até onde a live está indo. Ou em Portugal, ou na Flórida, ou no Canadá. Gilberto é de Florianópolis. Muito bacana. Matheus, boa noite. Clóvis Júnior, boa noite. Fala aí, gente. De onde vocês estão? Oi, Araújo, como está sendo o vídeo de procura de trabalho? Aguenta a mão aí que vamos falar. Valéria do Rio de Janeiro, Bruno Leandro Campinas, Porto Alegre, boa noite, doutora Mariana. Arthur, Portugal, Brasil. Você está em Minas Gerais, porra? Porra, Arthur. Está em Minas Gerais, porra. Ellen, Natal. Ô, Natal é bonito demais. É mesmo. Ituiutaba. Opa, peraí. Machi Júnior, olá, boa noite. Ainda minha filha tiraram a cidadania. Peraí, depois você pergunta. Aguenta a mão aí, peraí. Danilo, boa noite. Boa noite, Luiz. Ô, Clóvis, boa noite, irmão. Rio Grande do Sul, ô, bacana. Pérez, de São Paulo, quero ir para Portugal. Então aguenta a mão aí que a gente vai aprofundar mais no assunto. Indo para Portugal, Ana Elizabeth. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Álvaro, Luciano Jataí, opa, beleza. Então você está na minha cidade, irmão. Aveiro, cidade ideal. Isso. Natal. Natal, muito bacana. Frank, de onde você é, Frank? Frank, Pro. Bruno, Natal. Ô, Natal. Marilúcia, fala de onde você é, Marilúcia. Clécia Cristina, depilação. De onde você é? Pô, muito bacana, gente. Então, Bruno, muito boa noite, Bruno. Estou em Portugal, beleza. Que cidade de Portugal, Frank? Aveiro, Braga, Barcelos, Lisboa, Algárvia. Fala pra gente aí. Adriana, cheguei em dezembro aqui, beleza. Tá um frio do caramba aí, né, irmão? Macho, correção da mensagem anterior. Minha esposa e minha filha têm cidadania. Beleza, então, gente. Antes de mais, doutora, quero te dar um feliz ano novo, tá? É a primeira live do ano. Então, assim, gratidão mais uma vez por ter aceitado o meu convite para a gente bater um bate-papo aqui e tirar as dúvidas desses seguidores maravilhosos que nos acompanham. Ele falou que é de Torres Vedras, beleza, próximo de Lisboa. Então, gente, vamos falar hoje sobre visto procura de trabalho. Então, eu quero começar com a doutora se apresentando. Então, tem muita gente que eu não conheço, que eu gostaria que a doutora se apresentasse de uma forma pessoal e profissional. Ela tem um escritório na cidade do Porto. Aí eu gostaria que a doutora falasse um pouco dela para as pessoas que não conhecem a doutora. Entretanto, vamos às perguntas e interagir com nossos seguidores. Doutora, palavra da senhora aí. Boa noite. Olá, pessoal. Boa noite, Luiz. Meu nome é Mariana Medeiros. Vocês, os seguidores mais antigos, já eventualmente participaram de nossas lives. Acho que essa é a quinta ou a sexta. Muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Sempre, assim, muita interação, essa aproximação. A gente gosta muito de estar perto de vocês, apesar da tela, mas a gente gosta de estar perto de vocês. Enfim, eu sou advogada desde o ano de 2015, já faz um tempinho que estou nessa jornada incrível que é advogar. Estamos em Portugal, trabalhando na área de imigração, principalmente. E, como o Luiz falou, o foco hoje é o visto de procura de trabalho. Digamos que é o visto mais procurado
e mais requisitado, tanto no escritório como nos consulados hoje em dia, tá? Estamos aí, iniciamos o ano, graças a Deus, com muitos pedidos de visto, muitos pedidos. A gente ainda está no terceiro dia do ano, mas são muitos pedidos, ou seja, isso significa que as pessoas estão tomando consciência de que essa é a forma correta de se vir. Essa é a maneira certa. E, assim, para você garantir um futuro aqui, esse tem que ser o passo inicial. Não adianta começar errado, porque a probabilidade de continuar e finalizar dando errado é muito grande. Então, assim, a gente fica muito feliz por saber que essa procura, tá gerando de toda forma uma consciência nas pessoas de que essa é a forma que se deve vir. E eu diria que se não for assim, se você pensa que não, nem venha, porque a chance de dar errado é muito grande. A gente está vendo isso na prática todos os dias. Pessoas dizendo, eu vou voltar para o Brasil só para pedir o visto para vir para cá, porque assim não está dando mais, e não está. Já teve tempos em que tinham facilidades para pessoas que vinham dessa forma arriscada como turista para morar aqui eventualmente. Mas hoje eu diria que isso acabou. Você tem que se planejar e vir através do visto, que não é uma coisa difícil. Às vezes a gente pensa assim, um visto deve ser muito difícil porque tem aquela cultura dos Estados Unidos, que tem muita negativa e tudo mais. Então, as pessoas, de toda forma, às vezes têm medo. Só em ouvir o nome visto, já tem medo. Mas eu garanto a vocês que não é difícil. Para dar assim, um dado importante do nosso escritório, a gente nunca teve um visto negado. Nunca. Então, eu digo a vocês, não é difícil. E fazendo direitinho, dá certo. Doutora, fala para a gente aí qual localidade em Portugal que está seu escritório aí, doutora? A gente fica em Vila Nova de Gaia, no Porto. E já estamos aqui há 12 meses. 12 meses não, 14 meses. Estamos há 14 meses nessa área de imigração. Muito bacana. Então, gente, vamos lá, vamos ao tema. Doutora, hoje não tem pauta, hoje é tema livre, mas voltado sempre para o mesmo tema, que é visto procura de trabalho. Para as pessoas entenderem o que é visto procura de trabalho, faça um resumo assim rápido para as pessoas entenderem e aí a gente vai nas perguntas. Ô, Sal, só um pouquinho. Peraí, morei em Portugal em 2001, saiu do meu título de residência. Vim embora para o Brasil, quero legalizar. Peraí, Paulo, peraí que a doutora já vai te responder. Doutora, fala só um pouquinho sobre o que é realmente o visto procura de trabalho para as pessoas entenderem e a gente parte para a pergunta. Tá. Então, o visto de procura de trabalho é uma autorização de entrada legal no país com a finalidade de o país te dar a chance de ter 120 dias, podendo ser prorrogáveis por mais 60 dias, para procurar um emprego e fixar a residência em Portugal, através desse contrato de trabalho. Lembrando que tem que ser um trabalho subordinado, não pode ser um trabalho independente. Então, nesse primeiro momento, tem que ser um trabalho subordinado, através do visto, e aí você consegue fixar a residência legal aqui. E aí, eu vou fazer um adendo para dizer que o visto de procura de trabalho, de uns meses para cá, passou a vir com o artigo da CPLP, que muita gente sabe, muita gente acha que sabe e muita gente não sabe. Então, assim, a CPLP é um acordo entre a comunidade de países de língua portuguesa. Então, existe a possibilidade de você pedir o visto de procura de trabalho e não necessariamente ter que procurar um trabalho. Ou seja, pisou em Portugal, você pode aderir à CPLP, que também é uma autorização de residência no país, certo? Claro que existem diferenças entre a autorização de residência comum, que é aquela obtida através do contrato de trabalho, quando você vem para cá e imediatamente consegue um contrato de trabalho e dá entrada na sua residência, para essa residência da CPLP,
tá? Então, por exemplo, essa residência que você dá entrada através do contrato de trabalho, ela é um cartãozinho, cartão mesmo, com sua foto, e tem uma validade inicial de 2 anos, prorrogáveis por mais 3. A CPLP, ela é um papel, uma folha A4, tem um QR Code ali com suas informações, mas não tem foto, é uma coisa aparentemente mais informal. Mas, no fundo, também é uma autorização de residência. E é isso que está sendo questionado, inclusive, pela União Europeia, né? Mas, enfim, isso é outro assunto. E outra diferença importantíssima com relação às duas residências é que a residência comum, essa que você adquire com o contrato de trabalho, essa residência, nesse momento, eles estão dizendo que essa residência dá direito de você transitar entre os países da União Europeia. Enquanto que a CPLP, eles dizem que, nesse momento, só te dá direito de transitar entre os países da comunidade de língua portuguesa. Ou seja, você pode ir para o Brasil, pode ir para Angola, Cabo Verde, mas não poderia transitar entre os países da União Europeia. A gente, como advogado, sabe que não é bem assim. Só que essa é a informação passada para as pessoas e, de toda forma, a gente não pode indicar nem induzir o contrário, tá? Então, as principais diferenças são essas. E aí, o país te dá 120 dias para encontrar um trabalho, prorrogáveis por mais 60, e você, encontrando trabalho, você pede essa autorização de residência, a primeira que eu falei, ou faz aderência à CPLP. Muito bem, doutora. Vamos à primeira pergunta do nosso seguidor aqui, chama Machia Júnior. Escreveu assim: olá, minha esposa e minha filha tiraram a cidadania portuguesa. E eu não tenho, mas queremos morar em Portugal esse ano. Qual visto que eu devo tirar, doutora? O marido dela é cidadão português, é assim? Não, olá. Minha esposa e minha filha tiraram a cidadania, os dois. E ele não tem. Ele quer tirar para ir. Aí ele quer ver qual visto que ele deve tirar. Tá. Essa escolha de visto é uma coisa muito, assim, delicada, porque muita gente acha que é só olhar na prateleira e escolher, mas não é assim. A gente tem que analisar o caso de forma mais profunda e de forma concreta para poder te dizer qual tipo de visto, porque tem inúmeras informações que a gente vai precisar saber para poder te dizer exatamente qual tipo de visto ou não, ou se precisa no seu caso ou não. Então, eu sugiro que você fale com a gente pelo direct, que vamos te passar essas informações. Beleza. Então, tá fechado, hein? Manda uma mensagem lá para a equipe da doutora que aí você agenda um horário com eles. Combinado? Então, vamos lá. O Clóvis, Rio Grande do Sul. Pérez, de São Paulo, quer ir para Portugal. Mas faça uma pergunta para mim aí, Pérez, para a doutora responder. Tá bom? Aveiro, cidade natal, tal, indo para Portugal. Poeda estética, faça uma pergunta para a doutora responder, tá bom? Frank, estou em Portugal, cheguei em dezembro, tal. Correção, pronto, que já tinha falado. Oi, a madrasta sou eu, Cauã. Ô, Tânia, muito boa noite. Cauã é minha sogra, Tânia, e Cauã, meu enteado. Então, boa noite aí, Boa Tânia. noite. Tânia Figueiredo, boa noite. Sou de Torres Vedras, morei em Manezinha Pereira, entrou, tal. Peraí, Elis. Gente, a pergunta, gente. Estética maravilhoso. Arthur, tudo depende da profissão oferecida. Muito bem, Arthur. Peraí, só um pouquinho que o Arthur ainda continua. Antônio, Paula, boa noite. Mas peraí, o Arthur mandou outra coisa aqui, peraí. O Arthur escreveu assim: eu tenho uma empresa que aceita indivíduos em eletrônica, soldadores, mecânicos e gente com especialidade. Deixa eu te falar um pouco sobre o Arthur. O Arthur é um amigo meu pessoal, conheci ele há 30 anos atrás, quando eu morei em Portugal, em Aveiro. Então, a empresa dele chama Instalfogo. É uma empresa referência de contra-incêndio. Tudo que é material de contra-incêndio, IPI, a empresa do cara é muito grande. Tá? Eu já estive lá algumas vezes, então vale a pena
mandar o currículo para Instalfogo lá em Aveiro. Interessante. Muito obrigado aí. Viu? Inclusive, eu tenho um cliente que está chegando agora em março e ele é bombeiro há muitos anos, extremamente experiente. Vou até fazer a indicação para ele enviar o currículo. Boa, depois entra aí na empresa dele aí, chama Instalfogo, tá? Vale a pena realmente mandar um currículo, é próximo na Aveiro, ali na zona industrial da Aveiro, próximo o Recheio, Cash Gallery, próximo a Porsche, Aqui próximo. próximo a Renault, que trabalha. Oi? De certa forma, é aqui próximo. É perto, é pertinho, é pertinho. Olha, o Saulo escreveu o seguinte, segunda participação, né? Terceira, aliás. O Saulo escreveu o seguinte: eu morei em Portugal em 2001 a 2008. Saí com meu título de residência. Vim embora para o Brasil e eu quero legalizar. Qual é o procedimento, doutora, para o Saulo? Olha, para seu caso, eu diria a mesma coisa para o rapaz anterior. A gente teria que ver realmente qual é o seu caso. Se realmente vai precisar pedir um novo visto ou se tem como aproveitar aí alguma coisa sua. Eu sugiro que no seu caso, que é bem específico, também fala com a gente pelo direct, que a gente vai te orientar da melhor forma, tá? Beleza. O Arthur acrescenta o seguinte: cuidado que toda gente que queira residir em Portugal deve primeiro ter onde morar e o que comer. É isso aí, Arthur. No início da live, a doutora fez um comentário sobre planejamento migratório, planejamento financeiro. Não saia a loucura, vou pegar meu short, minha camisa, vou pegar o avião e não. Gente, não faz isso, gente. Vou te falando sério, que macaco velho de Portugal. Pois é. Fala, doutor, desculpa aí. Inclusive, um dos requisitos para o visto de procura de trabalho é você ter em conta bancária o equivalente a 3 salários mínimos portugueses. E hoje o salário está de 820 euros. Então, para você ter, inicialmente, um dos requisitos para o visto, eu diria que é um dos principais, é ter esse valor em conta bancária de um banco do Brasil, tá? E eu diria a você o seguinte, que se você não tem esse valor, junte mais, porque muito... na verdade, eles já pedem 3 salários, porque é uma forma de você começar a se manter antes de efetivamente ter sua jornada iniciada, né? Então, é um valor de segurança, mas assim, quanto mais você conseguir juntar, melhor, certo? E se você é menos que isso, que não dê nem para pedir o visto, então não vem agora, espere mais um pouco, porque tudo é melhor que seja feito de forma segura, tá? Muito bem, doutora. Doutora, tem outra pergunta aqui. O Geuliano escreveu o seguinte: boa noite, doutora. Formação em engenharia, com 2 pós-graduação, cargo superior de manutenção. Consigo aplicar para o visto D3? Desde já agradeço. Olha, você consegue sim, tá? Também pode falar com a gente pelo direct que a gente passa mais informações sobre o D3. Mas consegue sim. Vamos lá. O Paty Pérez, vamos lá. Ela finalmente mandou a mensagem aqui. Pretendo em janeiro de 2027, vou juntar dinheiro, tenho já 2 faculdades e curso técnico. Vou sozinha e quero um visto de trabalho. É fácil de arrumar emprego, doutora? Claro que é. Aqui não falta emprego, não, minha gente. Não falta emprego. O que falta são pessoas capacitadas ou então pessoas que estejam de forma legais para entrar no emprego, sabe? Eu estava até comentando hoje que eu estava vendo um caso de uma pessoa que chegou aqui no ano passado, no início do ano, ficou como turista, né? E quando foi em outubro, a polícia chegou lá no trabalho dela, que era uma pastelaria, uma confeitaria, notificando ela para sair do país. Então, assim, imagina você lá trabalhando. Ela disse que estava toda suja de farinha, de açúcar, não sei o quê. Os policiais ficaram até com pena dela. E, sim, chegaram lá e notificaram ela para sair, porque vai embora mesmo. A manifestação de interesse ela tinha feito. Então, assim,
tudo é falta de informação. Eu vejo que o pessoal está vindo muito desorientado. Eles não estão se dando nem o trabalho de ler, de fazer pesquisa, não estão se dando o trabalho de fazer uma consulta, de repente, com alguém que tenha mais experiência, porque tudo vai lhe ajudar, tudo. Verdade, verdade, doutora. Doutora, você me fez lembrar uma situação, é assim, quando fala, as pessoas não acreditam. Então, assim, eu vi uma pessoa recebendo, seria o CEF, na altura do CEF, né, junto com a polícia, a GNR, eu hospedei um conhecido, não falo nem amigo, né, ele estava passando por dificuldades financeiras, e eu tinha um quarto vago, era um T4 que eu tinha, lá em Aveiro, eu falei, cara, fica com um dos quartos aí, beleza. Resumindo, ele trabalhava como marceneiro de dia e à noite na padaria. Resumindo o conto, de manhã cedo, quem aparece lá em casa? A polícia. GNR, à procura do Rafael. Cara, e assim, eu nunca tinha visto. Deu um prazo assim de meia hora para ele arrumar as coisas, para ele ir embora. O avião estava à espera no porto e ia sair à noite. Cara, é assim, não tem argumento. O cara chegou com. Cara, é assim, é humilhante, cara. Aí me identifiquei, cara, tem dupla cidadania, tarará, fui eu que chamei. Cara, eles não querem conversa. Falei, É cara, assim mesmo. você. É assim, não há muita conversa. Vamos Mas ao é assunto de novo isso aqui. mesmo. É isso mesmo. As pessoas têm que saber esse outro lado, porque muita gente acha que é fantasia e não é. Isso é Não, não é. verdade. Isso Não é, gente. acontece mesmo. Não é. Não é brincadeira, cara. Não tem muita conversa. Acontece mesmo. Se programem, planejem, que dá certo. Dá certo sim. Eu vejo muita gente falando de arrendamento e tudo mais. Realmente, arrendamento tá um pouco complicado de conseguir e os valores não estão assim tão acessíveis. Por isso você tem que fazer um planejamento. Por isso. Porque você aqui com autorização de residência, você consegue financiar seu imóvel. Eles pedem, em média, 20% a 30% de entrada, tá? Uhum. Menos que isso, não. Mas, se você tiver com a residência, imagine você pode fazer o seu financiamento e a parcela que você ia pagar de arrendamento, de aluguel, você vai pagar no seu próprio apartamento. É um Verdade, país que verdade. dá oportunidade, dá sim. Agora Verdade. você tem que vir da forma correta, porque não tem como você vir assim, eu vou turistar. Não, resolvi morar. Eu quero um apartamento. Não é assim, assim não vai dar certo. Vamos lá, doutora. A Ellen Araújo escreveu o seguinte: eu gostaria de saber se o visto procura de trabalho em 2024, esse ano, Uhum. já está vindo com o agendamento da AIMA. E se de fato, e o visto VFS de Salvador não está mais aceitando o PV4. Tá. Com relação ao agendamento, a gente aguarda que venha. Só que, como ainda é o terceiro dia do ano, a gente não recebeu nenhum visto aprovado nesses 3 dias. Ainda não. Então, eu não tenho como te falar se realmente agora em 2024 vai começar a vir o agendamento. Esperamos que sim, mas ainda não tenho um fato concreto para te falar. E com relação ao PP4, isso aí é mito. Todas as VFS e os consulados aceitam sim o PB4 em substituição do seguro viagem, certo? E esse PB4 ele não precisa ser apostilado, basta você fazer o cadastro pelo gov.br e te dá também uma segurança, né? Porque você chega aqui no país e passará a ser atendido em hospitais de emergências como se fosse em português. Então, esse acordo entre Brasil e Portugal foi uma coisa maravilhosa para todos nós. Doutora, o Bruno escreveu o seguinte: como um visto D, procura de trabalho, já vem o agendamento da AIMA? Pronto, a senhora acabou de responder, né? É isso, a gente está esperando que sim, mas Uhum. agora a gente não tem como saber exatamente, tá? Inclusive, está tendo, não sei se alguém aqui que está presente fez o pedido recentemente, está tendo um atraso na devolução desses vistos, porque a gente estava tendo vistos aprovados com 15 dias, 20 dias, principalmente os vistos que a gente orientava diretamente no consulado. Então, esses vistos estavam bem rápidos e, de repente, pronto, tá um atraso grande, sabe? E aí, um casal de clientes nossos que foi ontem no consulado de Recife, disse que lá eles informaram os servidores
que essa demora está sendo porque o visto de procura de trabalho está sendo... Cada visto está tendo um pedido de autorização da União Europeia. Eu ainda não me informei com relação a isso, mas foi o que o consulado informou para eles lá, que esses vistos estão indo para uma permissão da União Europeia, para daí sim eles serem aprovados ou não, esses novos vistos agora. Talvez seja por causa daquele problema grande que deu no consulado do Rio de Janeiro, que estava tendo muita fraude. Eles estavam passando muitas pessoas com problemas de antecedentes criminais, ou seja, estava vindo e muita gente que não deveria entrar estava entrando no país. Então, eles fizeram uma operação lá no consulado do Rio de Janeiro, descobriram esse arrumado aí e a gente imagina que isso aí tenha agravado por causa dessa questão do consulado do Rio de Janeiro. Beleza. Doutora, a Pérez escreveu o seguinte, fala de forma resumida, o que é a AIMA e o que é o PB4? Para dar uma forma resumida que ela entender. O PB4 é um acordo, é um documento vindo de um acordo entre Brasil e Portugal, onde você tem o direito de ser atendido nas emergências e nos hospitais aqui em Portugal, como se fosse um português. E aí o consulado está permitindo que esse documento substitua o seguro-viagem, porque o seguro-viagem, se você fizer um seguro-viagem de 120 dias, ele fica um pouco caro, certo? Um pouco, eu diria bastante caro, dependendo de cada um, da condição de cada um. Mas diria que é bastante caro. E o PB4 ele é feito gratuitamente pelo gov.br. Então, para a gente que é da comunidade de países de língua portuguesa, foi uma coisa muito positiva. Muito bem. A gente consegue solicitar e substituir. E a AIMA é o novo órgão que ficou no lugar do antigo CEF e que toma conta da parte dos imigrantes. Vamos lá. Obrigado, Dias. Escreveu o seguinte, doutora, pedi o meu NIS já faz 60 dias, sem resposta. Eu devo solicitar novamente, doutora? Sim, geralmente a gente pede o NIS. Se em 15 dias, mais ou menos, não sair, a gente pede novamente para poder dar certo, porque a gente já fazem alguns meses que, infelizmente, está esse atraso nos NIS, sabe? Parece que é escolhido assim a dedo. Algumas pessoas emperram mesmo e não conseguem, não sai de jeito nenhum. Aí a gente vai, tem que entrar com o procedimento lá e tudo mais. E aí no final tá certo. Mas 60 dias já é muito tempo. Peça de novo, sim. Beleza. O Arthur falou assim, se queres eu mando a direção. Ô Arthur, eu agradeço muito. Escreve aí a direção e o número aí da Instalfogo e qual é o e-mail que as pessoas aqui do Brasil que têm intenção de ir para aí possam enviar seu currículo. Agradeço aí, Arthur. Valeu. O Geuliano escreveu o seguinte, fazendo intercâmbio na Irlanda, eu consigo aplicar de lá, doutora, para visto procura de trabalho ou T3, ou é melhor aplicar aqui no Brasil com a carteira assinada? Eles preferem que a sua carteira esteja assinada, mas não é uma condição, certo? É um fator que passa a ser positivo para você. Com relação a estar no país, o visto ele tem que ser solicitado ou do país de origem, do seu país de origem, ou do país onde você esteja com residência legal. Então, se você mora com residência legal, na Bélgica, na França, enfim, e quer solicitar o visto de lá, não tem nenhum empecilho para isso, certo? Fora isso, só no seu país de origem mesmo. Beleza. O Leandro escreveu o seguinte, sefardita, como tá? Não entendi, doutor. O que é isso? É uma opção que tem para judeu sefardita de pedir a nacionalidade. Tá. Tá? Nem sabia que existia isso. Existe e está para acabar. A indicação é que acabe agora em 2024, que não tenha mais essa possibilidade. Mas ainda não foi definido o mês que isso vai acontecer de fato. Era dezembro, aí depois agora já alterou de novo, então a gente não sabe exatamente quando vai finalizar.
Então, por enquanto, está valendo. Muito bem. A Kátia escreveu o seguinte: planejamento para tudo o que for fazer. Exatamente, Kátia. Obrigado aí pela sua Isso mesmo. participação. Farias. Muita gente vai na emoção. Muitos não têm nem 1000 erros. Nem 1000 erros. Mas é verdade. Mas cara. É verdade. Wagner. Sou militar aposentado e pretendo ir com minha esposa para Portugal. Preciso me enquadrar em qual tipo de visto, doutora? Para o Wagner aí. Provavelmente, tem que ver os seus rendimentos, tá? Mas provavelmente se encaixe no visto D7 de aposentados. Mas aí teria que ver outras situações, se realmente se encaixam. Boa. Mas de primeira, sim, avalie o D7, que é o visto de aposentados. A gente está fazendo muitos vistos de aposentados. Os aposentados estão realmente querendo vir para cá e desfrutar, né? Eles querem ganhar a aposentadoria e viver aqui com mais qualidade de vida. Então, Wagner, entra na bio da doutora, tem lá um linkzinho, tem um WhatsApp do escritório dela, clica lá, manda uma mensagem, ou deixa no direct, que a equipe da doutora vai te retornar. Então, vamos lá de novo, Wagner. O Wagner de novo. Eu poderia ir com visto aposentado? Olha, é isso mesmo. E minha esposa com visto procura de trabalho, procura de emprego? Pode também. Pode sim. Beleza. Dependendo da sua renda, ela pode vir como uma acompanhante familiar sua. Boa. Ou, se não tiver a renda suficiente, as condições suficientes, pede-se o visto de procura de trabalho para ela e o seu de aposentado. Perfeito. Saulo, onde eu encontro o contato do escritório? Saulo, vai lá na bio da doutora, tem um link de um site dela. Clica lá, tem um site, tem um número WhatsApp e você vai achar ela. Beleza? Pode falar com a gente que a gente responde imediatamente. Fechou. Pá Pérez, qual a melhor cidade para morar que seja perto de escola, emprego e tenha o custo de vida mais baixo? Doutora, para essa moça aqui. Talvez você seja até melhor para falar sobre isso, mas assim, eu diria que as cidades que têm um custo menor de vida são cidades mais afastadas dos grandes centros, né? Mais afastadas de Lisboa, do Porto, enfim. Isso com relação a menos custos. Com relação a escolas, não se preocupe, em todo lugar do país tem escola. Em todo lugar, não falta, não. Verdade. Isso aí é maravilhoso. Agora, com relação a onde morar, acho que o Luiz pode falar até melhor que eu. Então, vamos lá. Eu vou dar algumas dicas para as pessoas saírem da região que tem a maior concentração de brasileiros, que é Lisboa e Porto e Algarve. Gente, esquece. Esquece aí, cara. Você vai competir com pessoas que já estão lá há 5, 10, 20 anos. Cara, vai para Aveiro, vai para Braga, Barcelos, sobe lá para o norte. Coimbra, não. Coimbra, se for para trabalhar, você até arruma. É assim, cara, esquece cidade grande. Olha, tem o Gerês, mas aonde que pode ser? Peraí. Barcelos, eu falei. Guimarães. Gente, eu tive agora, há pouco tempo, em Portugal. Guimarães está crescendo demais. E bonito, cara, esquece né? Lisboa, esquece Porto, gente, pelo amor de Deus. Vai para o norte. Vamos lá. E também avalie as questões, por exemplo, climáticas. Onde você mora hoje, qual é o tipo de clima seu? É mais frio? É mais calor? E aí, se você mora no frio, você quer continuar no frio ou você prefere mudar e ir para o calor? Se você mora no calor, você prefere continuar no calor? Você prefere... Enfim, porque tudo isso daí vai ajudar, inclusive, na sua integração na sociedade. Porque se você... por exemplo, eu era do Nordeste, né? Se eu tivesse uma preferência de continuar em lugares mais quentes, eu não teria vindo para o Porto e Vila Nova de Gaia, porque é um pouco mais frio. Então, assim, vejam isso daí, porque tem gente que, eu não consigo viver sem praia, eu não consigo viver sem ver o sol. E aí tem que analisar tudo isso. Verdade. Olha, o Arthur, deixa eu cair, passou a mensagem aqui, mas eu quero ler do Arthur primeiro. Ele deu dicas aqui, ó. Évora, Bragança, lindíssimo Bragança, Miranda do Douro. Gente, vai pro norte. Viana do Castelo, Póvoa do Varzim. Isso mesmo.
Isso mesmo. Tem muitos lugares Vamos lá. legais. Adelino Nascimento escreveu o seguinte: doutora, alguma dica para trocar a CNH em grupos? Diz que geralmente não recebemos todas as categorias. Explica aí, doutora. Não recebem todas as categorias? Ai, como assim? Primeiro, você tem autorização de residência para trocar a carta? Se você tem, você consegue fazer a troca da CNH pela Boa. carta portuguesa. Agora, se não tem autorização de residência, tem que esperar ter. Porque não Boa. pode fazer a troca se não tiver autorização de residência legal no país. Esse é o primeiro ponto. Com relação às categorias, eu não entendi a pergunta. Ficou vago mesmo, ficou meio vago. A Ellen Araújo escreveu o seguinte: doutora, eu gostaria de saber se o visto procura de trabalho em 2024. Ah, não, isso aqui já foi, desculpa. Desculpa. Farias. Farias escreveu o seguinte: mesmo como turista e trabalhando em Portugal e tendo feito a manifestação de interesse, corre o risco de receber uma notificação para sair do país, doutora? No seu caso, como você fez a manifestação de interesse, provavelmente não. Você já deu início à tentativa de legalização. No caso da senhora que eu falei, ela não tinha feito nem a manifestação ainda. E aí recebeu o convite para se retirar do país. Boa. De toda forma, eu acho que deve ter sido alguma denúncia, alguma coisa que aconteceu nos bastidores, eu não tenho certeza. Mas, enfim, é uma coisa que a gente não tem como prever. Então, na dúvida, a gente opta pelo certo. Muito bem. O Arthur complementou o seguinte: para entrar em Portugal, basta saber onde viver, né, comer e ter uma especialidade e pedir residência. Tem toda a razão, Arthur. É planejamento, cara. Não é aí a loucura que vai quebrar a cara. A Cátia escreveu o seguinte: doutora, a ETIAS será bom? Com certeza. O ETS vai ser uma autorização para você turistar na União Europeia. Boa. Isso daí vai fazer com que prestem atenção na parte dos antecedentes criminais das pessoas, que agora é uma coisa um pouco estranha e contraditória, porque quem vem como turista não precisa ser analisado seus antecedentes. E quem não vem, quem vem com visto, precisa. Então, assim, é uma coisa meio que a gente não entende, né? Então, o ETIAS, ele vai, inclusive, fazer uma varredura nisso daí. Ele vai começar a prestar atenção, de fato, a quem vem turistar no país. Mas vai ser muito bom, com certeza. Doutora, tem uma pergunta aqui espetacular da Poliana. Poliana escreveu o seguinte: doutora, vou chegar em abril em Portugal, com criança com idade escolar. Precisa aguardar até setembro para eles iniciarem o estudo, doutora? Não. Assim que chegar, ela não falou a idade das crianças, né? Mas Poliana, fala aí, Poliana. Criança que a partir dos 6 anos, obrigatoriamente, tem que estar na escola. Então, Beleza. não fica de fora, tá? Beleza. Agora, as creches, para crianças com menos que isso, as creches, elas, dependendo do lugar que você for, se for um lugar muito disputado, talvez tenha fila de espera, você não consiga de imediato. Mas se você for para lugares mais afastados, você não tem problema com relação a isso, nenhum. E com relação a crianças maiores de 6 anos, de jeito nenhum, elas ficam fora da escola, nem se preocupe. Doutor, deixa eu só complementar aqui a resposta da Poliana. Quais são os documentos que a Poliana deve pegar aqui no Brasil e levar para Portugal para matricular lá os bebês dela aí, as criancinhas dela? Tá. Quais são os documentos Os necessários? principais são foto 3x4, eles pedem. Pedem cartão de vacinação atualizado. E muito provavelmente vai ter alguma vacina que não tenha dado no Brasil ou no seu país. E chegue aqui, precise complementar, porque alguma outra é diferente. Não é exatamente igual mesmo. Um cartão de vacinação. Dependendo da idade também, se for acima dos 6 anos, precisa do histórico escolar. Alguns lugares pedem esse histórico apostilado, outros não. Então, na dúvida, você traz ele apostilado. No geral, é isso. Mas o NIF e o NIS, tá? O NIF, que é o CPF, e o NIS da Segurança Social. Geralmente é isso. Muito bem.
Costa. A live vai ficar gravada? Sim, vai ficar gravada no meu Instagram, no Instagram da doutora e no YouTube, no Bate-Papo com a Varenga. E já aproveita que não é inscrito, dá um pulinho lá e se inscreve. E no YouTube da doutora Mariana Medeiros, com 2 S. Vamos lá, o Arthur. Quando o Arthur complementou de novo, quando se tem uma residência, pode pedir o cartão de saúde europeu? Eu Não acho que ele entendi. tem que falar sobre o número de utente, né? Existem alguns lugares aqui em Portugal que, mesmo você sem o cartão ou sem a autorização de residência, fazem o número de utente. Já tem muitos lugares que não estão mais fazendo. Está sendo uma burocracia muito grande. Então, por isso também que o aconselhável é realmente você vir com visto e pedir sua residência. Porque imagine você vir e passar por uma situação que você estava precisando ali do número de utente para ser atendido e não tem. Então, o ideal realmente é que você venha com visto para conseguir a residência e isso daí não vai ser um obstáculo para você de jeito nenhum. A Ellen Araújo escreveu o seguinte: doutora, como funciona a equivalência do diploma para esteticista? É como se fosse, como qualquer outro, tá? Você tem que, eu inclusive indico que você inicie do Brasil, porque está demorando, mas depende também de onde você quer trabalhar e com o que você quer trabalhar, porque, por exemplo, existem lugares aqui que não necessariamente pedem o seu diploma. Tem lugares aqui que o que vale mesmo é a sua experiência, certo? Então, dependendo da situação e do caso concreto que você quer atuar, ou onde ou em que área da estética, não precisará fazer, mas vale a pena pesquisar, tá? Outra pergunta aqui. A Nazaline. Eu posso ir para Portugal sem visto, doutora? Depende. Você vem fazer o quê em Portugal? Se você vier passear, você pode vir sem visto nenhum. É só ter o passaporte brasileiro. Muito bem. A G Silva, 39, escreveu o seguinte: qual é o primeiro passo para pedir o visto procura de trabalho, doutora? O primeiro passo é você juntar a documentação que eles pedem. Lá no site da VFS tem um checklist com todos os documentos necessários para cada tipo de visto. Então, inicialmente, você começa pegando o checklist e vendo lá os documentos que você tem condições de conseguir, ou que não tem, ou quanto tempo vai levar, e não é difícil. Dá certo, tá? O Arthur complementou aquela pergunta anterior. Há um convênio entre Portugal e o Brasil para ter assistência médica, mas há que solicitar um documento para isto. E no Brasil tem um documento passado pelo Serviço de Saúde. É o PB4. Peraí, deixa eu... Eu acho que é o PB4 que ele está falando. Né? Há um convênio entre Brasil e Portugal. Desculpa. Há um convênio entre Portugal e Brasil para ter assistência médica, mas há que solicitar um documento para isto. E no Brasil tem um documento passado pelo Serviço de Saúde. Tá. Ou seja, é ao contrário que ele está falando, porque ele é português. E está no ele é português. Brasil. Isso, está no Brasil. Ele quer saber como funciona essa parceria referente à saúde. Existe Sim, algum documento? Do mesmo jeito que tem o do Brasil, tem o de Portugal, e você só autentica lá no Brasil. É um acordo de reciprocidade. Então, você, português, também vai ser atendido no Brasil como se fosse um brasileiro, nas emergências. Mandei uma mensagem no privado. Beleza, Arthur. Quando eu acabar a live, eu abro lá. O Bruno Leandro escreveu o seguinte: qual o piso salarial? Por que o piso salarial em Portugal é tão baixo, doutora? Eu acredito que seja porque o custo de vida também era baixo, sabe? Só que, infelizmente, essa parte das rendas dos aluguéis aumentaram absurdamente e o salário não está acompanhando. Se você vem para ganhar um salário mínimo apenas para alugar um imóvel,
não dá certo. Se for só você, não dá certo. A não ser que você realmente venha, alugue um quarto, fique nesse quarto que é mais barato e faça seu trabalho. Aí você consegue até juntar algum dinheiro, mas se for para vir para cá, alugar um imóvel completo, um T1, T2, T3, com um salário mínimo é muito complicado, porque 820 euros não vai, não encaixa, né? As contas não vão Não dá. encaixar. Você tá vendo Mas só para aí complementar, pode falar. aqui o Bruno, é assim, esse é meu ponto de vista, tá? Quando eu fui para Portugal a primeira vez, era escudo. Então, quando veio o euro, em 2000, aí as coisas realmente ficaram do jeito que está hoje, né? Então, creio que eu respondi a pergunta. Então, assim, a... os portugueses em si não têm culpa que o salário deles é tão baixo assim, né? Eu acho que a Romênia é o mais baixo da União Europeia, um trem assim, eu não lembro muito quais são os países, a classificação é de países com salário mais baixo. Mas eu acho que seria assim, cara, eles entraram no euro pensando que iriam ficar igualando ali com a Alemanha, com a França, com a Bélgica, e realmente eles não conseguiram alcançar, levantar voo. Então, vou continuar aqui. Ah, Pérez, Arthur, me chama no privado, por favor. Tá, boa noite, Shirley Luciana. A Ellen Araújo. Se o meu marido for com visto de procura de trabalho e, na sequência, conseguir autorização de residência, eu posso pedir reagrupamento e qual é o requisito em relação ao financeiro, doutora? Se seu marido tiver aqui com autorização de residência, Boa. ele pode regrupar você, esposa, sim. Aí ele vai ter que comprovar que recebe um salário mínimo mais 50% do salário mínimo. Com isso aí, ele consegue te reagrupar. Ou outra solução é você também vir com visto, certo? E não ficar dependendo desse reagrupamento, que nesse momento está bem complicado conseguir. Bem Boa. complicado mesmo. Tem gente que está esperando há mais de um ano e não consegue. Então, se você vier com visto, você ganha aí bastante tempo da sua trajetória. Beleza. Poliana, doutora, eu estou ansiosa pela nossa videochamada para tirar todas as minhas Quem dúvidas é? anotadas. Poliana. Sim, Poliana, acho Poliana, que isso, Poliana Ana. Poliana. Gente, é assim, a doutora está aqui para agregar valor, mas tudo que ela está falando, gente, se for por vídeo chamada, é pago. Então, assim, aproveita, tira suas dúvidas hoje, porque aqui é 3 em 3 meses, é quando ela tem tempo, ó, é um sufoco para eu conseguir um horário com ela, gente. Estou te falando sério. Essa já é a quinta ou sexta live que a gente está fazendo. E vou te falar, ó, eu tenho que correr atrás da doutora para conseguir uma horinha com ela. Então aproveita, tira suas dúvidas o máximo que puder, porque depois não é 0800 mais. tá Tô te falando. corrido. É porque tá É, corrido mesmo. é Eu assim, quero não, é porque tá uma loucura. eu Graças sei, a houve Deus. uma situação Graças a no Deus, eu mês não tô reclamando, não, passado, hein? mas já estou falando isso porque assim, houve uma situação no mês passado, uma pessoa me procurou querendo o contato dela e ela pensando, e ela queria que fosse 0800. Cara, é assim, ela tem um escritório de advocacia. Ela depende disso, ela vive disso, né? De dar consultoria, de ajudar, de alertar, não faça isso, manda isso. E assim, isso cobra, ela estudou para isso, né? Então a pessoa até ficou chateada, me bloqueou, ai, mas cara, não tem outro jeito. Tem que aproveitar essas lives para pegar todas as informações que a doutora tem disponível no momento. Que depois que acaba a live, meu amigo, Quando, é advogado de novo, né? quando É escritório de são advocacia. informações, quando são informações rápidas e pontuais, a gente consegue responder no dia a dia. Boa. Mas quando é uma coisa que demanda muito tempo, tem que parar para analisar documento, para ver sua situação, é complicado a gente fazer isso com todo mundo. Eu Então, sei. assim, eu sugiro que você marque uma consulta e a gente fica ali, num particular, numa videochamada particular, numa reunião, conversa pessoalmente, entre aspas, tudo que você precisa saber, né, Muito para o seu caso bem. concreto.
Então vamos lá. O Duda Menezes escreveu o seguinte: boa noite, doutora. Eu estou indo em breve para Portugal. Vocês fazem serviço de relocation? A relocation é uma coisa que todo mundo diariamente me pergunta. Infelizmente, nesse momento, não estamos fazendo relocation, mas estamos com um casal que está chegando agora, meados de fevereiro, e eles estão pensando em colocar uma empresa de relocation aqui. São de Recife, muito comprometidos, pessoas muito sérias e de confiança. E se Deus quiser, se der tudo certo, com certeza vai ser uma empresa que vamos indicar diariamente. Então, estou contando com isso, mas por enquanto não. Serviço de relocation é uma coisa muito complicada. Tem que confiar muito, tem que conhecer o trabalho. Já me ofereceram milhões de parcerias de relocation. Eu nunca aceitei, porque não tenho segurança de indicar uma empresa que vai tomar conta do seu dinheiro, de certa forma, e do início da sua vida aqui. De repente, eu indico essa empresa, não dá certo. Aqui tem muito golpe. Apesar de muita gente achar que não, que os golpes são só no Brasil, não. Os golpes, tem muito golpe aqui. E é interessante porque está chegando, os mesmos golpes que tem no Brasil estão chegando aqui também. Essa semana eu recebi um SMS dizendo que meu seguro estava atrasado, que eu renovasse meu seguro, já tinha lá para pagar, já tinha o IBAN, já tinha tudo para pagar. Aí meu marido disse: minha filha, isso é golpe, com certeza. Enfim, os mesmos golpes do Brasil estão chegando aqui. Então, para indicar uma empresa para fazer relocation, que é uma coisa tão grande, tem que ter muita confiança. E nesse momento, ainda não tenho nenhuma empresa em que eu confie para fazer essa indicação, certo? Do mesmo jeito, muita gente pergunta sobre bancos que façam conversão. Também recebi inúmeras propostas de empresas para fazerem cotação para ficar com o seu dinheiro e transformar, né? Então, imagina aí a minha responsabilidade em indicar uma empresa. Se uma pessoa, por exemplo, vai comprar um imóvel aqui, olha quanto que ele vai colocar na mão de uma empresa que eu nem sei quem é. Imagina se eu vou fazer isso e pegar essa responsabilidade para mim. Não vou mesmo. Não tem nem perigo disso acontecer. Então, quando eu tiver uma empresa de confiança mesmo, eu vou indicar para vocês todos os dias, se for o caso. Combinadíssimo. O Arthur, acho que já se despediu. Estou à sua disposição para ajudar. Luiz, um abraço, e para a doutora também. Obrigadão, Arthur. Fica com Deus, irmão. Amanhã eu te ligo, cara. E boa viagem. Boa viagem. Deixa um abraço aí para o Alexandre. Vão com Deus. O Fernando Campos escreveu o seguinte: fala um pouco sobre a votação sobre revogação ou mudança do artigo 14, doutora. Tá. Qual artigo 14? É o da lei de estrangeiros? É qual? Fala aí para mim. Ficou vago, né? Ficou meio vago. O Duda escreveu o seguinte: boa noite, doutora Mariana. Estou indo para Portugal em breve. Ah, não. Você acabou de responder. A Poliana, das crianças lá, que vai para estudar em Portugal, ela tem uma criança de 6 anos e um de 13 anos. Mas pronto, a senhora já falou sobre os documentos necessários e tal. Com certeza não vão ficar fora da escola. Nem esperando Beleza. vaga. Assim chegar, já pode matricular. Corre atrás. Saia Souza. Doutora, estou com um pedido de visto e procura de trabalho. Enviei para VFS de São Paulo. E no status diz que está em tramitação. Será que essa é a última etapa do processo, doutora? Está em tramitação o quê? Está em tramitação no consulado já ou na VFS? Tem que ver isso daí. Os últimos de São Paulo da gente duraram, em média, 60 dias, assim, 60, 65 dias. Foi o prazo, mais ou menos, dos últimos que a gente acabou de receber no final do ano, certo? Então, na VFS de São Paulo está mais ou menos assim. Tá. Shirley Luciana escreveu o seguinte. Antes, desculpa. Ô, Saia Souza, entre em contato com a doutora do direct.
beleza? Para dar continuidade a esse bate-papo aí, beleza? Aí amanhã você bate papo com ela. A Shirley Luciana escreveu o seguinte: doutora, como minha filha tira o passaporte da filha dela, menor de 4 anos, o pai da criança é que quer ir junto para autorizar ela a viajar com a mãe. Mas passaporte brasileiro, passaporte português? Não entendi, Shirley Luciana. Geralmente, se for brasileira, você vai no... Você dá a entrada do mesmo jeito no passaporte online. E lá na hora, pessoalmente, vocês informam que a criança poderá viajar ou com um ou com outro. Porque tem a opção de você dizer lá na hora do passaporte se vai ser... Se a criança poderá viajar só com um dos dois pais, o pai ou a mãe, ou se a criança só poderá viajar na presença dos dois. Então, com relação ao passaporte, você faz essa escolha lá na hora que você marca, porque no passaporte a gente faz o cadastro online, paga o boleto e agenda para ir na polícia, né? Ou no departamento. E aí, é nesse momento do agendamento, lá na hora, que vocês optam por um ou outro. Esse lei tem que fazer isso mesmo, porque eu acho que você nem embarca. Porque dá como sequestro, dá como rápido, não é, doutora? Acho que você nem embarca, né? Se não tiver lá aquele papel da Polícia Federal, né? Você nem entra. Com certeza, não. Então vamos lá, gente. O Fernando Campos escreveu o seguinte: fale um pouco sobre. Não, isso que nós falamos. Farias, vocês não fazem ideia de como são as pessoas importantes na vida de milhares de pessoas. Rapaz, muito obrigado, cara. Opa, Não estou emocionado. Vamos lá, de novo, olha. O Faria escreveu o seguinte: vocês não fazem ideia de como são. Ah, desculpa, entendi. Vamos lá. Vocês não fazem ideia de como são as pessoas importantes na vida de milhares de pessoas. Mas muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigada Por também. isso, Farias, que de vez em quando, cara, eu chamo a doutora para a gente trocar essa ideia, porque, cara, como que atinge muita gente que precisa dessa informação? Você não sonha, cara. Por isso que as lives são sempre muito boas. sempre As pessoas bem-vindo, elogiam muito a sua condução também, Luiz. As pessoas elogiam muito. Tive clientes que recentemente agora, nesse mês de dezembro, vieram até mim falar que foi através da live que chegaram até o nosso escritório e que deu tudo certo. E já estão aqui em Portugal. Então, assim, de certa forma, começou por aí. Começou por aqui. Isso. Muito bacana, cara. Fico muito Imagina, feliz. de certa forma, fazendo parte da vida das pessoas. Isso é muito importante, Nossa, acima de tudo. pai, já ganhei o dia, ganhei o ano. Fiquei muito feliz. Obrigadão aí, Farias. Manuel Júnior, boa noite, Manuel. Nazaline, muito boa noite. Obrigada, né? Viviane, Fernando Campos. O nome do documento é PB4? Correto. Cirlei, Luciana, para ter um visto... Desculpa. Cirlei, Luciana, para ter um visto de trabalho, preciso já ter um contrato de trabalho em Portugal ou não, doutora? Não. O visto, ele vai te dar um prazo de 120 dias, prorrogáveis por mais 60, para encontrar um trabalho. Se você já tem uma promessa de trabalho ou um trabalho em vista aqui em Portugal, que você consiga aprovar formalmente, existe outro visto, que é o D1. Mas no caso de procura de trabalho, não precisa você ter nenhum tipo de vínculo empregatício ou promessa ou qualquer coisa com Portugal. Não precisa. Você ainda vai procurar quando chegar aqui. Luciana Silva, o Instagram da doutora é doutora Mariana Medeiros, com 2 S no final, tá bom? Bate o papo com ela lá. A Nazaline, vou para Portugal a passeio. Eu preciso do PB4, doutora? Não, digamos assim, não é uma exigência, mas eu indico que faça. Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. A gente nunca viaja ou nunca faz nada contando em acontecer alguma coisa de ruim, né? A gente só quer que aconteçam coisas boas. Mas se de repente acontecer, você tem ali um atendimento como se fosse um cidadão português. E isso faz toda a diferença, com certeza, no seu problema aí. Deixa eu só dar uma boa noite. Entrou uma pessoa aqui importante.
Claro. E eu tenho que dar uma boa noite aqui especial para ela. Fiorella Pomar, já tivemos o bate-papo junto, é uma corretora de imóveis, uma empresária, uma palestrante, que merece todo o meu respeito. Então, muito boa noite aí. Boa noite também, Fiorella. Por entrar aqui na nossa live. Não tem nada a ver com imóveis, Aham. né? Mas faz parte um pouco, né? Você tem que ir para Portugal se legalizar para comprar o imóvel. Então, assim, Sim. uma coisa Mas ajuda, ela é junta a daqui? outra. Ela ela é para o sul. Balneário, Santa Catarina, ela é para aqueles lados lá do sul. Mas ela mora aqui, trabalha aqui? Mora no Brasil. Ah, Ela tá. mora no Brasil, ela tem uma agência imobiliária nessa área do sul aí. Ah, entendi. Então vamos lá. A Paula escreveu o seguinte: qual tipo de visto posso ir, sendo que tenho uma filha de 5 anos e o meu marido indo com a procura de trabalho? Bom, é um pouco polêmico essa questão de criança juntamente com visto de procura de trabalho, tá? O que é que eu posso falar para vocês? Que, apesar de não ser uma coisa, vamos dizer assim, eles dizem que não pode acompanhar criança junto do visto de procura de trabalho, porque eles dizem que o visto de procura de trabalho, o consulado diz que é individual. E sendo individual, você não pode agregar criança, nem esposa, nem ninguém, tá? Mas, o que é que a gente pode falar? Que no nosso planejamento, quando o casal vem com o visto de procura de trabalho, conseguimos fazer, encaixar as crianças nesse planejamento, certo? Entendi. Eu não tenho como falar exatamente o passo a passo, porque depende de cada caso. Cada caso é um caso. Então, eu não posso chegar aqui e falar um monte de informações, isso ser jogado na internet e, de certa forma, eu me responsabilizar pelo que vierem a fazer com relação a isso. Mas o que eu posso dizer é que no nosso planejamento a gente consegue encaixar de forma correta e coerente as crianças. Mas se você fizer sozinho, cuidado, porque tem uma série de prerrogativas que a gente utiliza para que isso aconteça. Não é aleatoriamente, não. 2 vão com visto de procura de trabalho e a criança vai no meio do bolo, não. Não é assim, certo? Vamos lá, o Manuel Júnior escreveu o seguinte: doutora, boa noite. Eu com a carta convite, eu consigo emprego? Bom, a carta convite não tem nada a ver com emprego. A carta convite é um termo de responsabilidade que o anfitrião, né, a pessoa que está aqui do lado de cá, aqui em Portugal, ela passa para você, te oferecendo formalmente ali um alojamento, ou no caso do visto, assim, um alojamento ou os requisitos financeiros que são pedidos é coberto por esse anfitrião. Existe essa possibilidade com o termo de responsabilidade. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você nunca vai levar uma carta convite para mostrar no empregador que você tem uma carta convite. Isso daí não quer dizer nada. Doutora, o Ricardo escreveu o seguinte: boa noite, doutora. Posso validar um diploma do curso técnico já estando em Portugal? Estando aí? Pode. A gente aconselha que comece o processo de revalidação do diploma do Brasil, porque está demorando em torno de 1 ano para sair, tá? Então, eu aconselho que seja iniciado no Brasil. Mas, quiser iniciar aqui, não tem problema nenhum. Pode sim. O que não pode ser feito daqui é o pedido de visto. Isso não pode. Ricardo, Nenhum tipo. entra na bio dela, tem um WhatsApp, ou vai no direct dela, bate papo com o pessoal dela aí, tá? Para ela orientar certinho. O Lima escreveu o seguinte: 19 mil euros para um casal começar já com visto, tá bom? Dá para começar a vida aí, doutora? Eu vejo que sim. Dependendo Tá. da sua Status, né? forma, da sua forma de viver, né? Se você é É, aquela pessoa no popular, como se diz, ostentação, ostentação, gosta de muito luxo e tudo mais,
depende, tá? Tudo depende. Beleza. Mas, se for nos padrões normais, consegue sim. Ser humano normal, é. Mas, ô Lima, é assim, na minha humilde opinião, que não tem nada a ver com sua vida, cara, ostentar dinheiro em Portugal não é legal não, cara. Eu assim, na minha humilde opinião, entendeu? Fica na sua, fica de boa, compra um carrinho baratinho, fica ali na encolha, para não chamar muita atenção, irmão. Você quer ostentar? Cara, pega sua mulher, cara, viaja, meu. Faz um cruzeirinho 5 dias ali, vai em Barcelona, pega cruzeiro ali, ó, Turquia, Tunísia, França, entendendo? Você quer ostentar? Vai para Londres, um final de semana, pega a patroa. Agora, pô, sair daqui do Brasil, ostentar Ferrari, Lamborghini, cara, não vai nessa onda não, irmão. Tô falando que é macaco velho de Portugal já, entendeu? Muita Depois o gente, dinheiro quando acaba, chega meu. aqui, é a primeira coisa que faz, né? Já compra É, uma BMW, um Audi, não sei o quê. entendeu? Cara, é assim, já tô vacinado, cara. É a dica de irmão. Eu já tive um Land Rover, me arrependo muito de ter um Land Rover aí. Né? Era o meu sonho, parará, pororô, mas, cara, me arrependo muito, poderia ter comprado um Gol que ia me levar nos lugares onde o Land Rover poderia ir, entendeu? Então é uma É, dica de irmão. Vamos lá, gente. A mas você foi. Sanlin. Ô, Luiz, Oi? você foi um desses, então. Chegou aqui e já comprou logo o carrão, foi? Não, não, o meu primeiro carro foi um Peugeot, caindo aos pedaços. Daqui? Aham, foi em Aveiro. Depois eu comprei um Astra, um novo, aí já começou a melhorar. Comprei um Astra. Depois comprei, aí bati com o Astra. Com o dinheiro do seguro do Astra, eu comprei um Land Rover. Na altura foi 19 mil euros, há 25 anos atrás. E me arrependo muito, porque eu poderia ter comprado um carro, um Astra de novo, poderia ficar com o dinheiro e não fiquei endividado com as prestações da casa, do apartamento que eu tinha, com um carro. E pronto, água, luz, internet, filho. Os meus meninos eram pequenos ainda, né? Hoje já estão. A Tracy está com 31 anos, o Brandinho está com 27. Então, assim, eles eram bem bebê. Então, assim, ficou apertado para mim, cara. E eu não ganhava mal, hein, cara. Então, assim, tem que colocar o pé no chão e frear. Tem Não vários vale a lugares pena. aqui que deixam você financiar carros dando zero de entrada. Então, o Foi que o eu meu tô caso. vendo, Foi o meu pronto, caso. o que eu tô vendo muita gente fazer aqui, muita gente, é praticamente penhorar o salário inteiro para Mas comprar é, um carro. mas é. E aí Não cai nessa, cara. depois Não fala cai. que não deu certo, Portugal não é para mim, vou voltar para o Brasil, esse país não Não presta. vai, É o que mais a mas, gente ó, escuta aqui. não Quando a gente vai pensou. O puxar lá atrás, o erro que você está na fez? própria Meu erro, pessoa. doutora, foi o quê? Ó, a própria financiadora pegar o meu salário dentro da Renault. Aí me arregaçou. E Seu quem erro, disse que eu seu erro foi poderia... não ouvir sua mulher. Tenho certeza. Ah, vamos lá, vamos lá. Lima. Doutora, quem é isento da declaração do imposto de renda? Como faz para cumprir esse requisito no checklist na aplicação do VPT? Entendeu? Repete? Não. Vamos lá. Quem é isento do Doutora, imposto de renda, no caso aqui em isso, Portugal, é isso? isso. Hum. Como faz para cumprir esse requisito no checklist na aplicação do VPT? Nossa, vácuo? Não entendi. Mas assim, as pessoas isentas do IRS, até ano passado, era quem recebia anualmente 13.500 euros. E agora, esse ano, mudou para 14.500 euros. Certo? Então, se você Entendi. estiver dentro desse limite, você vai ser isento. Doutora, prevendo Costa. Doutora é muito atenciosa e esclarece muito. Isso mesmo. O Lima, de novo, aquele rapaz dos 19 mil, ele só corrigiu aqui, é 10 mil euros. Cara, dá para viver, mas assim, de forma, cara, o Lima, de forma, Ele cara, classe vem com a média, cara. mulher e um filho, é assim?
Isso. Cara, de boa, mas é não ostentar muito, cara. Pega um apartamento aí, um T2, paga uma água, uma luz, uma internet, compra um golzinho, ou um Lembrando que vai SEAT, ter que eles um estão Peugeot. pedindo algumas rendas adiantadas, tá? Então esse dinheiro provavelmente não vai ficar livre para você, não. Quando você chegar e Lembrei, for arrendar um imóvel, eles já vão te pedir lá 5, 6 rendas adiantadas. lembrei. Então conte com Verdade, isso. lembrei. Vamos lá, o P. Pérez, qual é o valor mínimo que eu tenho que juntar para ir ficar confortável até arrumar um emprego, doutora? Se você vier sozinho, você vai conseguir ficar num quarto aqui enquanto não arruma um arrendamento ou emprego, certo? E se você ficar num quarto, provavelmente, talvez, o valor que eles pedem no visto, né, que é o de 3 salários mínimos, seja suficiente. Eu, sendo você, viria com mais um pouco. Não ficaria no limite. Mas se você vier sozinho e, assim, realmente com disposição para iniciar desde já, trabalhar e tudo mais, né? Porque tem isso, tem gente que Boa. vem para cá e quer ficar um tempo sem trabalhar. E aí é diferente. Você vai usar das suas reservas em real, transformar em euro, que a diferença é drástica, e termina ficando apertado. Mas se você vem sozinho, consegue ficar num quarto e aí, de repente, os 3 salários mínimos que eles pedem no visto Boa, seja suficiente para você. boa. A Sônia escreveu o seguinte, doutora, preciso levar minha ficha apostilada para trabalho. Qual ficha? Ficha? Ah, eu não. Reformula para a gente aí, Sônia Nobre. Ficou confuso aqui sua pergunta aqui. Reforma, passa de novo. O Lima de novo. 10 mil euros para casal para começar, já com visto bom. Pronto, já respondemos. O Anderson, o Anderson escreveu o seguinte: o visto D7 aposentados ainda terá que pagar algum tributo ao governo português, doutora? Depende. Tem que. Se você der saída fiscal no Brasil, você vai pagar IRS, né? Se não, não. Boa. Eu, Mas, assim, Adriane. aconselho, como é uma pergunta assim, um pouco detalhada, aconselho que você fale com a gente pelo direct, para a Boa, gente saber melhor o seu caso e poder te orientar, tá? Mas, boa. genericamente, é isso. Ô, Anderson, manda um indirect ou vai na bio dela, tem lá o WhatsApp. Beleza? Vamos lá. O Adriane escreveu o seguinte: meu esposo está aí em Portugal, a trabalho. Preciso de autorização para o meu filho tirar o passaporte. Como eu faço, doutora? Boa noite. Fala com a gente, Adriane, que a gente vai te orientar bem direitinho como você faz, tá? Boa, boa. Fran Alves, posso estar indo para Portugal como turismo e depois pedir o visto de trabalho? Não. O visto de trabalho ou qualquer visto, ele tem que ser pedido do país de origem ou de um país que você esteja residindo legalmente, com autorização de residência, tá? Se você vem como turista, você não pode pedir visto depois, não. Boa. Cristiano Almeida, abraço. Beleza, Cristiano? Obrigado aí. Ismael Júnior, boa noite. Ismali, hi, boa noite. O Campos escreveu o seguinte: aquele cara do artigo, o artigo 14, Lei de Nacionalidade, que está em votação. Você sabe disso, doutor? Sei. Mas, assim, eu Fala um sugiro pouco. que você fale também pelo direct, porque é um assunto que eu vou me estender muito. É bem E como específico. não é o foco da live, vai terminar surgindo outras questões que a Beleza. gente não vai conseguir responder. Então, fala com a gente pelo direct que a gente vai te orientar também. Fernando, vai lá, esquece não, hein? Beatu, Beatube. Boa noite. Vocês acham que tem bastante oportunidade para jovens? Tem bastante vaga? Tem bastante vaga em restaurante, cafeteria ou hotel, doutora? Esse rapaz aqui? Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. E cada vez mais. Boa. Não falta aqui. Não falta. Tem placa, tem em todos os lugares. O que falta são pessoas Eu vindo de forma acompanho legal. nos grupos, né, de alguns brasileiros em Lisboa, brasileiro em Aveiro, brasileiro em Braga. Empregos, cara, é muito emprego. É muito. É muita gente.
Fora as agências de emprego, né? Exatamente. Fora as Só agências de que emprego. muitas empresas não estão querendo mais contratar pessoas que não têm autorização de residência. Então, se você não vem com visto, como essa semana uma pessoa veio falar comigo, disse que já está há muitos meses e não consegue um emprego. E aí eu perguntei, você está com visto? Você tem residência? Não, eu vim como turista. Então, assim, eles estão limitando muito isso daí. Quando eles contratam você que vem como turista, é para um subemprego. Então, assim, é para pagar mal, enfim, é para te tratar como, sei lá o que Nem fala, nem é. fala. Nem Mas, fala. se você vem com visto, isso já é olhado de outra forma. Tenho certeza absoluta que não falta trabalho para você. Não falta. Verdade. Vamos lá. O Manuel Júnior escreveu o seguinte: eu tenho uma irmã portuguesa. Ela pode fazer uma carta convite. Eu consigo arrumar um emprego. Ah, não, isso aqui já foi. Não, 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 não. Não, acho que Sobre a não. cidade. Foi? Foi assim, ó. Vamos lá. Eu tenho uma irmã portuguesa. Ela pode fazer uma carta convite. Eu consigo arrumar emprego? Ela pode fazer a carta convite para você, sim, mas não vai garantir nenhum emprego, né? Isso. Mas já foi. Ele já tinha feito lá no início. Ok. Sobre nacionalidade dos filhos registrados na maioridade. Não, não, não entendi. Sobre nacionalidade de filhos registrados na maioridade. Entendeu, doutora? Entendi, foi o que eu falei para ele falar no direct, que é sobre Boa, tá. nacionalidade. Que é bem específico. Beleza. Nunes Thiago, quanto dinheiro precisa estar em conta para aplicar o visto procura de trabalho? Você tem que ter, você tem que tirar o extrato bancário e lá no extrato, na sua conta, tem que ter o equivalente a mais ou menos, fazendo a conversão na moeda de hoje, é mais ou menos 14 mil reais para você requisitar o visto de procura de trabalho, tá? Hoje é mais ou menos essa cotação para você entender bem. Mas genericamente é 820 euros vezes 3 salários mínimos portugueses. E aí varia de acordo com a cotação do dia. Beleza. O Ismael, como vai? Ô, rapaz, estou bem, meu. Feliz ano novo aí, ô Ismael. Simone, Ibert, Lia, Rassana, Antônio, boa noite, Rodrigo. A Márcia, olá, boa noite. Eu moro no Brasil e eu posso ir ao NIF, doutora? Pode, não só pode, como deve. Aconselhamos que vocês que estão vindo para cá, seja lá daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, conselho, se fosse bom, era pago, né? Não era de graça. Mas eu aconselho vocês a tirarem o NIF e o NIS ainda estando no Brasil, certo? O NIF, nosso escritório, está conseguindo tirar com até 24 horas. Mas o NIS, ele é uma incógnita. Infelizmente, o sistema da Segurança Social está com um probleminha. Então, às vezes sai logo, às vezes demora 1 mês para sair. E aí, muita gente que chegou, que nos procurou, estava sendo prejudicado porque ficava 30, 45 dias esperando o NIS sair sem poder trabalhar, porque sem o NIS você não consegue emprego aqui. Então, o que é que eu aconselho desde sempre? Façam enquanto estão no Brasil. Você já vem com os 2 documentos. Chegando aqui, você escolhe o momento de iniciar, de começar a trabalhar, certo? Não fica dependendo de nenhum documento nem de ninguém. Boa. Então, façam o NIS e o NIF enquanto estão no Brasil. Bem. O rapaz que fez a pergunta sobre o emprego escreveu o seguinte: Balbuter. Em Portugal tem bastante vagas de freelance. Freelancer que vocês falam que não é fixo. Eu acho. Eu creio que sim, Ou part-time, não é? é aquele autônomo. Aqui existe uma forma de você trabalhar que é equivalente ao MEI do Brasil. Não é a mesma coisa, mas para vocês Tá. entenderem, é como se fosse o MEI do Brasil. E aí é o quê? Ao invés de você abrir um MEI, aqui você abre atividades e emite recibos verdes. Então, assim, você pode fazer um trabalho eventual para uma empresa e passar um recibo para ela e receber seu dinheiro.
e, eventualmente, fazer para outras empresas passar o recibo e receber seu dinheiro. Creio que Boa. o freelancer que ele está falando é dessa forma. Beleza. Fabiano, boa noite. Seja bem-vindo aqui. A Geise Lima escreveu o seguinte: boa noite, doutora Mariana. Sempre lhe acompanho. Estou me planejando. Beleza. Lia Soares, personalizado. Meu filho termina esse ano o ensino médio. Qual é a melhor época para ele ir para Portugal, doutora? A melhor época, se ele termina esse ano, a melhor época é assim que ele terminar. Quando ele terminar, Boa. a partir do momento que ele terminar, ele já pode vir. Beleza. Sérgio, boa noite. Maria, boa noite. Luiz Carlos, boa noite. PH Martins, Alexandre, boa noite. Malu, boa noite. Lua, Diogo, boa noite. Como eu posso adquirir um visto de trabalho? Ô, Lua, a gente já falou isso lá no início da live. Quando acabar a live, aí você vai lá São 5 minutos de começar a live, está lá todo o argumento da doutora. Então, ela vai repetir. Bem rapidinho, de forma resumida. Existem duas formas de você conseguir o visto, de você dar entrada no visto, tá? Uma é através do próprio consulado, pelo e-Visa, certo? Existe um sistema chamado e-Visa, que dependendo da região que você mora no país, no Brasil, no caso, você consegue pedir o visto online e aí é feito um agendamento para você comparecer pessoalmente e levar seus documentos. Ponto. E a segunda forma é através de uma terceirizada do consulado, que é a VFS. E aí você junta seus documentos do checklist e envia diretamente para eles, a depender também da sua região, porque existe São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, enfim. Então, dependendo da sua região, você manda para a VFS e eles fazem uma pré-análise e já enviam para o consulado. Existem essas duas formas. A Nazaline, como eu disse, eu estou indo a passeio visitar minha amiga. Preciso também de uma carta convite para visitar essa amiga dela aí? Precisar como sendo uma necessidade, um requisito essencial? Não. Mas se ela tiver autorização de residência legal e quiser te passar uma carta convite, informando que você vai ficar na casa dela e tudo mais, para a imigração é um ponto positivo. Beleza. Menezes Lima, Luiz, estamos indo para Portugal em fevereiro, próximo mês. O planejamento e a assessoria da doutora Mariana foi fundamental. Ô, cara, aí tá de sacanagem. Eu só convido gente fera, cara. Você tá doido. Jefferson, boa noite. Elaine, Alves, Santana, Robson, Montoura. Aparecida, boa noite. Rogério, boa noite. Michele, boa noite. Fábio Alves. Boa noite, Luiz. Sou cliente da doutora Mariana. Estou em fase de planejamento para ir. Sempre acompanho suas lives quando eu posso. São ótimas. Ô, rapaz, parabéns. Obrigadão, cara. Obrigado mesmo aí. Eu escuto muito esse depoimento, viu? Ah, é muito top, né, cara? É muito top. Alexandre, Luísa, Luísa Barbosa. Vamos ter uma live no dia 10. Ela é uma corretora de imóveis em Balneário Camboriú. Espetacular ela. Estou com vários clientes de Balneário Camboriú. Balneário, eu não conheço, cá. cara. Top, hein? Top, top, top. Aqui no Brasil eles falam que é o Dubai do Brasil, é lá. Santiago, boa noite. Jair, boa noite. Raquel, Roberta, Carlos. Nunes Thiago, em qual momento o dinheiro precisa estar na conta? Ah, não, isso que já falamos. Após a entrada na manifestação de interesse, tem algum prazo para residência ou CPL? Após a entrada no visto de residência? Após a entrada de manifestação de interesse, tem algum prazo para residência ou CLP? Tá, deve ser CPLP, né? Com relação à manifestação de interesse, hoje, eu digo assim, a peso de hoje, o prazo é de 2 a 3 anos, tá? Então, imagina, você vem como turista, fica morando aqui, vai ficar irregular mais ou menos por 2 ou 3 anos. Trabalhando em subempregos, enfim. O que eu posso dizer? Sempre faça a opção pelo visto, certo? Você vindo com visto,
com um mês ou até um dia, se você quiser a CPLP, com um dia mesmo aqui, pisando aqui, você já pede a CPLP. Diferente de quem está vindo, de quem continua com essa falsa percepção que vir como turista ainda é uma vantagem. Eu já estou afirmando que não é. Então, Anderson, muito obrigado pela atenção. Vou mandar assim no direct da doutora. É isso mesmo aí, Anderson. Rocha Automóveis. Doutora, já é possível renovar a habilitação brasileira em Portugal? Não, para você renovar a habilitação brasileira, você tem que ir para o Brasil. O que é que você faz aqui? Quem está com a autorização de residência faz o quê? Troca a CNH pela carta portuguesa, certo? Mas a validade mesmo da CNH é até a validade que o Detran dá. Geralmente, eu acho que agora, se não me engano, está 10 anos para todo mundo a validade da carteira. E aí, a validade serve aqui em Portugal também, que não servia antes, mas agora serve. Agora, se você for querer trabalhar como Uber, motorista de caminhão, motorista de ônibus, obrigatoriamente você tem que trocar pela carta portuguesa. E aí você só consegue fazer isso com autorização de residência. Vindo como turista, não consegue. Consegue. O Ricardo escreveu o seguinte: minha esposa possui uma atividade aberta, porém nunca recebeu rendimentos dessa atividade. Ela deve declarar o imposto a si mesma, doutora? Deve declarar sim. Se teve uma atividade aberta em 2023, mesmo nunca tendo recebido dinheiro por ela, nunca, na verdade, nunca teve, nunca emitiu um recibo verde. Mesmo se essa empresa, essa atividade, você já fechou, mas de alguma forma você abriu em 2023, tem que declarar IRS. Tem que declarar dinheiro. Vamos lá. A Leila. Meu filho acabou de se formar em fisioterapia. Ele pode trabalhar na área dele, aí em Portugal, antes de revalidar o diploma? Não. Como profissional da fisioterapia tem que validar o diploma para poder trabalhar. Validar primeiro, doutora. Tá. Bruna Lima, boa noite. Quanto tempo leva para sair a autorização de residência, doutora? Depende. Você veio com visto ou não? Eu preciso saber disso para poder responder. Uhum. Sérgio Carvalho, quem vai com visto procura de trabalho? É necessário comprar passagem de volta ou reserva serve na imigração? Na verdade, na imigração, eles não vão... até hoje, nossos clientes, pelo menos, relatam que nunca pediram nenhum tipo de informação ou documento para quem está com o visto, tá? A não ser em casos específicos que vão crianças e aí eles já vão documentados de acordo com o nosso planejamento. Mas, enfim, com relação à passagem, no momento que você solicita o visto, você não precisa comprar a passagem da volta. Você só precisa da reserva da passagem, tá? E aí, isso é como é que eu posso dizer? Isso é um plus, porque assim, quem vem como turista, obrigatoriamente precisa mostrar a passagem da volta na imigração. E quem vem com visto não precisa. Então, imagine aí, só o custo de você economizar numa passagem que não é barata, já é basicamente o valor de uma assessoria para o visto. Não é inteligente mais hoje em dia você vir sem visto. Não é. Isso eu estou afirmando a live inteira. Não é interessante. Não está sendo bem visto. Não estão conseguindo emprego. Não estão conseguindo abrir conta em banco. Não estão conseguindo o número da utente da saúde portuguesa. Então, façam a opção pelo visto. É a melhor opção. Boa. Márcia Marques, grata por responder. Estamos aqui para isso, Márcia. Tássia Alves, minha advogada top, amo. Luciana Diogo, qual o custo para emissão dos 2 documentos? Eu já nem lembro mais a pergunta dela. NIF e o NIS, né? Creio que sim. Isso, hoje, tem um custo de 100 euros, tá? Que você pode pagar em euro ou em real. Então, se você está falando da nossa assessoria, né?
Se você está falando da nossa assessoria, está perguntando para mim isso, o valor é de 100 euros, que pode ser pago em euro ou em real. Faz a conversão. Beleza. Bruno Leandro, trabalhar de Uber aí compensa em Portugal? Olhe, todo mundo que eu pergunto, quando pego, ou de pessoas conhecidas que pegam, é que vale muito a pena. Muito a pena. Lia Soares, personagem, muito obrigado aos dois. Valeu! Daniele Farias, tem escola pública para criança de 3 anos em Portugal? Tem sim. Agora, dependendo da região que você for, talvez não tenha vaga, tá? Mas se você optar por lugares mais afastados dos centros, provavelmente você vai conseguir sim. Mas para aldeia, assim, que não tem, né? Aldeias? Gerês, Sim, Alvarenga, uma aldeia bem... tem. É, sério? Tem, Nas montanhas? Tem, né? tem sim. Muito bem explicado aí, o Dani Farias. Luciana Diogo, obrigado pelo esclarecimento. Luciana Silva, vamos lá, hein? Minha filha esse ano vai concluir o técnico de radiologia. Ela pode ir com visto de trabalho e com esse curso pode conseguir nessa área, emprego nessa área? Pode sim. Radiologia? Pode sim. Boa. Luciana, qualquer dúvida, entre em contato com a doutora. Lá na bio dela tem o WhatsApp dela. Entre em contato para ela te dar informações corretas, como validação, que documento que sua filha pode levar, para não chegar lá de paraquedas e começar tudo de novo, e perder tempo. Bruno, quanto de adaptação para conseguir cidadania? Não entendi. Quanto adaptação para conseguir cidadania? Bom, Escovar. se você tiver em Portugal uma autorização de residência, se Uhum. você ficar 5 anos residente legal no país, você já pode pedir sua cidadania portuguesa. Tá, entendi. Doutora, vou te dar Nenhum um minuto. país no mundo vai dar essa chance que Portugal dá, Verdade. que é de você ganhar um passaporte europeu. Acho que você não ouviu, né? Vou te dar um minuto para a doutora tomar uma água. Eu não vi você tomando Eu água. tô tomando, nem se preocupe. Então vamos lá, gente. Omar Branco. Boa noite, doutora. Fala sobre a mudança de morada fiscal. Olha, boa pergunta, hein? Olha, gente, boa pergunta. Fala sobre a mudança de morada fiscal. Questões de prazo e depois que passa do prazo. O que precisa fazer para não pagar multa? Muito bem, cara. Sua pergunta, hein? Essa questão de alteração de morada fiscal é uma coisa muito importante aqui em Portugal. Muito mesmo. Quando você faz o NIF, independente de você estar no Brasil ou em Portugal, de imediato você tem que ter um representante fiscal, certo? E segundo, que o endereço que vocês mandam, o comprovante, sempre é o endereço do Brasil, porque de imediato você ainda não tem comprovante de residência aqui em Portugal no seu nome. Então, a gente dá entrada no NIF, ou vocês dão com qualquer outra pessoa no NIF, e lá fica constando o seu endereço do Brasil, ou do seu país de origem. Aí, o que é que acontece? Vocês têm que trocar imediatamente, assim que você conseguir um emprego, vocês têm que trocar essa residência, trocar a morada fiscal. Por quê? Se você, digamos assim, trabalhou, por exemplo, em 2023, se você trabalhou, ganhou rendimentos aqui em Portugal, mas seu NIF continua com o endereço do Brasil, o que é que acontece? Você vai incidir sobre você, eu estou falando a nível de imposto de renda, vai ser como se você ainda fosse um residente do estrangeiro e não em Portugal. E como você, para o governo aqui, é um residente no estrangeiro, eles vão cobrar de você em cima de
tudo que você recebeu no ano de 2023 um valor referente a 25% de tudo que você ganhou. Por isso que a gente sempre fica batendo na mesma tecla no Instagram, em todo lugar, que você tem que imediatamente trocar essa morada fiscal para não sofrer esse tipo de prejuízo, né? A gente não quer que vocês sofram nenhum tipo de prejuízo financeiro, porque é pesado. Em real já é, imagina em euro. Então, assim, troquem a morada fiscal assim que possível, certo? E também outra coisa que eu ia falar é com relação à senha das finanças. Assim que você dá a entrada no seu NIF, pegou seu NIF, a obrigação de quem fez a tua representação fiscal no NIF é te orientar a tu pedir a senha das finanças. Essa senha das finanças vai chegar para quem é o seu representante fiscal. No caso, se nós damos entrada no seu NIF, a gente é o seu representante fiscal e aí a gente orienta como você solicita a senha. Essa senha vai chegar para a gente e imediatamente a gente tem que te passar essa senha para você ter acesso ao seu portal das finanças. O que está chegando muito aqui para mim são pessoas que fizeram o NIF para outras e simplesmente ficou por isso mesmo, sumiram e tudo mais. Então, essas pessoas perdem a senha das finanças, não tem como solicitar porque ela vai para aquela pessoa que sumiu e fica por isso. E aí tá chegando muito esse tipo de situação pra gente. Aí o que a gente tem que fazer? Trocar a representação fiscal da pessoa, que era de outro, e passar pra gente conseguir essa senha e aí dar continuidade, sabe? Então tenham muito cuidado. Outra coisa, hoje tem muita assessoria aqui em Portugal que não é uma empresa correta. Tem muito golpe. Tá tendo muito golpe de assessorias de pessoas se passando por advogados. E não está normal isso não, tá? Um absurdo. Então, eu sempre falo, vocês tenham cuidado com quem vocês escolhem para fazer esse planejamento junto com vocês ou dar entrada em documentos, porque o que mais está chegando para a gente são pessoas que pagaram e as pessoas que ficaram de fazer sumiram, tá? Misericórdia. Vamos lá. A Babi Ramos, formado em administração de empresa. Preciso validar meu diploma. Cortou a pergunta. Travou. Sou formado em administração de empresa. Eu preciso de validar meu diploma? Precisa. Precisa sim. Beleza. Dalize. Boa noite aí. E Júnior, quanto tempo para conseguir um visto de trabalho? Dependendo do posto consular, dependendo da VFS que você enviar, tá demorando de 60 a 90 dias, tá? Tava sendo mais rápido, mas agora tá um pouco mais demorado. Por isso, peçam com antecedência e não comprem passagem antecipadamente. Deixe para comprar passagem quando chegar o visto. No momento do visto, mandem só a reserva da passagem, tanto da ida quanto da volta, certo? Porque acontece, às vezes, de uma pessoa... A gente sempre orienta. Se for com menos de 90 dias, se sua previsão é de chegar com menos de 90 dias, não compre a passagem, compre só a reserva, porque já é suficiente para o visto. Porque muita gente compra logo no impulso a passagem e termina perdendo se o visto atrasar. Porque não são passagens reembolsáveis ou com alteração de data, tá? Muito bem. Deixa eu dar uma boa noite aqui para Bianca, uma pessoa especial, igual você aí, doutora. Boa noite. Vamos fazer, eu acho que a quarta live junta. Ela é espetacular. A gente sempre fala sobre nosso tema de live. A gente fala sobre clientes de alto valor, cliente de alto padrão, cliente com tique alto. Cara, assim, a live é espetacular. Você viaja na live dela. É espetacular. Aí você já me avisa na próxima para eu assistir. Eu te aviso. É espetacular ela. Vamos ter esse mês, tá? Eu te aviso sim. Tá bom. Vamos lá. Xanderman, Guerreiro de Cristo. Boa noite, Luiz. Boa noite, doutora Mariana. A área de TI tem mercado? E se eu for com minha esposa e os dois têm que ir com o mesmo visto de procura de trabalho? Não tem que vir com o mesmo visto. Isso aí a gente tem que ver se você vem buscar um trabalho, se você já trabalha
no Brasil, por exemplo, Boa. seus Boa. rendimentos, a gente tem que analisar o seu caso concreto. Cada caso. Mas não é obrigado ser o mesmo visto para os dois, não. Beleza. Cada um pode se encaixar em um tipo de visto diferente, ou, dependendo do visto, ela pode ser sua acompanhante. Beleza. Ô, Xanderman, dá um toque depois lá no direct da doutora, beleza? Para continuar com esse bate-papo aí. Valeu? O Diélio Silva, quanto gasto em euros? Ô, Diélio, depende do que você vai fazer, um mês, uma semana. Ficou muito vago aí, o Diélio Silva. Reformula aí a sua pergunta, por favor. Luciana, hoje eu trabalho de cuidadoso de idosos. É uma área que precisa ter curso. Eu tenho 52 anos, eu acho. É mais difícil conseguir emprego, mas se eu tiver de começar com faxina, eu faço. Não Doutor, precisa e aí? ter. Não precisa ter. Geralmente, assim, as Tá. pessoas que vêm e trabalham como cuidador de idosos, tem muitos mesmo, são técnicos de enfermagem, né, que aqui não existe, e terminam optando por trabalhar como cuidador, mas você também Boa, pode. agora entendi. Inclusive, Ele precisam muito dessa profissão aqui. Diariamente tem anúncios disso daí. Muito bem. Ou ele reformulou. Quanto que eu gasto em euros para emissão do visto de trabalho, NIF, NIS, utente, visto de residente? Você está falando comigo, creio que seja isso, né? A utente, a gente não pede, a gente ensina como você faz para solicitar. Com relação ao visto de trabalho, já com o NIF e o NIS, tem um custo de 450 euros, tá? Beleza. A Viviane escreveu o seguinte: doutora, tem algum problema eu ser representante fiscal de alguém, de alguma pessoa? Não tem problema. O que você tem que fazer é com que essa pessoa troque a morada fiscal dela. Tá? Urgente. Mari Neves, para tirar o NIF, precisa estar empregado, doutora? Não. Qualquer pessoa pode tirar o NIF. A gente tem clientes que moram no Brasil e tem NIF porque comprou imóvel aqui, porque faz investimento, por qualquer motivo. Se você quiser tirar o NIF, você pode tirar, tá? A gente tira, inclusive, de pessoas que estão aí no Brasil. Luciana, é a minha primeira vez que eu estou assistindo, estou amando. Essa já é a sexta, Luciana. E é sempre assim, é 2, 3 horas de live. Mas obrigado por estar aqui nos assistindo. Viviane Reis, tem algum problema? Ah, não, você já respondeu, obrigada. Gente, então já não tem mais perguntas. Boa noite, Tari Ribeiro, Severino, boa noite, Cíntia, boa noite. Gente, já são 20h47, já vão aproximar, né, quase 3 horas de live. E como não tem mais perguntas, eu aconselho, preciso fazer mais uma pergunta. Fala lá. Adianta aí. Eu vou me despedindo. Obrigado. Por favor, coloca para mim o Instagram da doutora. Vou colocar aqui. Coloca aí, por favor, doutor. Entretanto, já vou despedir das pessoas. Gente, já vou fazer um convite a todos que estão aí online. Peço carecidamente que não é inscrito no meu canal no YouTube, no Bate-Papo com a Varenga. Preciso muito dessa força para alcançar números maiores, para que eu possa fazer mais vídeos como esse, mais live como essa, que é importantíssimo para nós. Quero fazer mais uma pergunta, Severino. Faça aí. Vamos lá. Existe algum pagamento de consulta antes da contratação da assessoria? Se você já sabe o que você quer, não tem consulta, não. Pode falar com a gente, que a gente já organiza o seu contrato e já dá andamento à assessoria. Não precisa de consulta prévia, tá? Muito bem. Severino, repete para mim o valor para tirar o NIF, o NIS e o visto de trabalho, doutora. Tá. Nesse momento, custa 450 euros. Tá. A assessoria completa para o visto de procura de trabalho, mais os 2 documentos principais que são essenciais para você conseguir um trabalho em Portugal, tá? Então, tudo isso aí, 450 euros. Muito bem. Então, gente, vou dar como concluído essa live. Agradeço a cada um que entrou e saiu.
a cada pessoa que interagiu com a gente com as perguntas. A Cíntia, quero ir para Portugal ainda esse ano, que eu preciso para morar. Cíntia Barbosa. Cíntia, fala com a gente no direct que a gente vai te orientar bem direitinho o que Beleza. você precisa, tá? Beleza. Então, gente, muito obrigado. Mais uma vez, feliz ano novo para todo mundo que entrou, em especial aí a doutora Mariana, seu marido, seu filho, tá? Agradeço demais por ter tirado esse tempinho, que já é madrugada, por estar a gente respondendo de forma abrangente, né? Não foi só visto procura de trabalho, houve outras perguntas aqui que a senhora respondeu. Sim, agradeço demais, cara. Gratidão sempre. Quando a doutora, eu peço, né? Quando eu solicito uma live com a doutora, quando ela fala assim, cara, eu fico muito alegre. Fico muito alegre porque eu sei que vai demorar 2, 3 horas de live e vai vir uma enxurrada de perguntas. Nem precisa de pauta, nada. Cara, assim, fico muito feliz. Diego, obrigado mesmo. Já entrei em contato com a doutora. Beleza. Ivan, interessa. Cara, entre no WhatsApp dela. Ela acabou de escrever aí. Ou lá no direct. Paula, muito obrigado. Gente, Arthur, live muito positiva. A hora que está interessada para ir para Portugal. Isso mesmo, Arthurzão. Tu é o da empresa? Isso, o Arthur da Estal Fogo. Isso mesmo. Tá? Um grande... Fala com a gente também que vamos indicar pessoas profissionais 100% para você, tá? Para agregar na sua empresa, sem dúvidas. Ele é um querido. Tenho muita gratidão por ele. Ele foi uma das pessoas que me emprestou na altura 5 mil euros na altura para comprar o meu primeiro apartamento em Portugal. Arrasou. Foi ele que foi. Então, assim, gratidão enorme. Conheço ele das antigas. Viviane, feliz ano novo, beleza? Zeraine Raquel, boa noite. José, boa noite. Carmen. Se ele está aqui na live, é porque você pagou, né? Tá de sacanagem. Aí, Ivan Braz, estou aqui em Portugal de férias, eu gostei daqui. Ó, cara, fica, mas procura a doutora primeiro para ficar legal. Beleza? Isso mesmo. Luizinho destaque. Então, gente, vou dar como concluído, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Boa noite aí, Luiz. O Arthur rindo. Então, fico por aqui. Doutora, gratidão sempre. Muito obrigado, tá? Que Deus te pague essa consulta grátis de 3 horas de pergunta, tá? Que Deus possa te proteger sempre esse ano de 2024. E estou me preparando, né, para ir aí em 2024. E quem sabe a gente toma um café junto aí, come um pastel de nata e por aí vai. Vamos sim, com certeza. Gente, boa noite. Gente, boa noite. Muito obrigada pela presença. Fica com Deus, gente. Feliz pela proximidade Obrigado. com vocês. Obrigado por todos. E feliz ano novo para todo mundo, tá? Esse ano vai ser maravilhoso. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado, doutora. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.